Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Chesterton e a ortodoxia. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Rogério Moreira Júnior. E eu sou Alexandre Ferreira. Muito bem, Alexandre, novas pessoas para enriquecer este programa que só é enriquecido quando tem gente diferente. Essa é a grande verdade, né? E o propósito é fazer um bom e um ruim, um com convidado e outro sem. E a gente vem conseguindo manter isso, viu, Rogério? Obrigado por fazer a parte boa do programa. Seja bem-vindo, meu irmão. Eu agradeço. Quem é você, Rogério? Então, eu sou Rogério, sou um filho de Deus aqui de Florianópolis, o que é um jeito muito crente de começar a se apresentar, mas, né, fazer o quê? Legal. Mas eu trabalho como jornalista aqui em Floripa e também, já que não tive o talento para ter minha própria banda de rock de garagem, resolvi ter meu podcast de garagem, que é o Fora do Éden, que tá lá na garagem do Bibotalk. E aí, e é esse podcast de jornalismo, de atualidades. A gente parou com ele no final de 2019. Não, no final de 2018, porque por causa do podcast eu também encontrei minha esposa e tive que dar atenção pra aquela coisa chamada casamento. Não é tão fácil. Importante. Não é que nem hoje, assim, que é fácil, que hoje, em 2020, você faz um casamento numa live. É muito simples se casar em 2020. Mas lá em 2019 tinha que reunir gente. Tinha cerimônia, tudo. Não, era uma época muito boa. Pergunta pro seu pai como é que foi. Aí, mas por causa da quarentena e do tempo sobrando e da certeza que as pessoas estão em casa, estamos voltando aí com o Fora do Éden. Uma hora dessas, vocês aparecem por lá também. Olha aí, uma nova temporada. Exatamente. É uma pessoa de um podcast sério, né, Alexandre? Não Finalmente é tão alguma seriedade sério. nesse programa. Hein? Não é tão sério porque o Rogério já me convidou pra participar lá algumas vezes, então... E mais, a gente fez um podcast sobre aquele assunto empolgante que é o Vaticano II, por todo o assunto isso é tem bom. um número Aqui dentro. a gente pula da cadeira com o Vaticano II. Poxa, cara, se o nome de uma conferência tem um número dentro, ele é legal. Sabe? Vaticano II, caraca! Não, mas o Fora do Éden tem alguns programas excelentes. Tem um sobre... Até que tem, né, cara? No meio daquilo tudo lá. Alguns, olha só, hein? Não, tem O cara vários. vai lá, participa e fala mal, bicho. Exatamente. Não, assim, tem Relaxa, eu vários, vou falar mas de vocês uns, também lá. assim, são top 5 da podosfera, cara. Aí, tá Tô fazendo um coraçãozinho aqui. Tem aquele sobre homoafetividade, Poxa, que pra mim é um dos melhores de todos os tempos, de todos os o Fora do Éden podcasts. 10. Pô, ficou maneiro. Tem uns da hora. Não é. Olha aí, muito bem. E é de lá que eu conheço o Rogério. Exatamente. Pois. O Bibotal que também nos uniu. Pois é, isso aí. recomendamos, então, a gente vai deixar o link agradeço do Fora do profundamente. Éden. Galera, procurem lá, então, o Rogério no Fora do Éden. Vocês que por nossa causa vêm chegando nesta mídia do podcast, procurem aí, então, o Fora do Éden. Estão voltando, podcast de qualidade, tenham certeza que vai enriquecer ainda mais o arcabouço cultural, teológico de vocês. E é curioso, Alexandre, porque é a primeira vez que recebemos declaradamente um cristão não católico. Porque a gente já teve aqui conversa com a turma do Candomblé, tudo, mas pela primeira vez um cristão não católico. Seja bem-vindo, meu irmão. É com alegria que a gente te acolhe nesse meio, e sim, somos irmãos. E, olha, só um detalhe, pra eu não me perder, você falou que o Vaticano II é legal, você precisa ver Medellín. Esse é mais legal ainda, hein? Deixa eu o anotar cartel. aqui. É o cartel. Mas chega de enrolação, meu Deus do céu, 4 minutos de conversa. Alexandre, tem jogo. Tá, Vamos tem expor o jogo. convidado ao Eita, ridículo. sim. E é de sua autoria o jogo, é isso? Sim, a gente vai reviver o Milagre e o Santo. Olha aí. É um joguinho que vira e mexe a gente faz aqui, Rogério, que consiste no seguinte: a gente vai falar frases, quer dizer, eu vou falar, né, e vocês dois vão ser os sabatinados. E você tem que dizer de quem que é a frase. E aí, é o seguinte, eu escolhi algumas frases do Chesterton e outras que não são do Chesterton. Tá. E aí eu vou pedir pra você, 1 hora, Pedro, 1 hora, Rogério, dizer um número e eu vou dizer a frase e aí você vai dizer, é do Chesterton, não é do Chesterton. É ou não é do Chesterton? Aí valendo uma paçoca. Então Se o você- jogo mudou, virou é ou não é do Chesterton, é isso? Milagre o Santo, Agora virou Edição sério, Chesterton. paçoca. edição Chesterton, não Chesterton. Tá bom, então. Essa paçoca é paçoquita? Ó, O que é? Paçoquita. Aqui a gente joga valendo paçoca. Sério isso? Engordamos quilos depois do podcast, vamos lá. E se você, quando não for Chesterton e você acertar de quem foi, aí você dobra a Meu paçoca. Deus.
Certo? Vamos lá, Acredita que é verdade, Rogério, acredita. Acredita. Vamos lá. Cara, numa época dessa, cara, nesse friozinho, lembrar de paçoca ainda. Ah, Ih, rapaz. Muito bem. A gente é patrocinado pela indústria da paçoca. Influencia os é ouvintes. uma boa indústria. Vai, vamos lá. Podemos começar, então? Vai. Vai lá, Rogério, diga um número de 1 a 10. 7. Ah, sabia? 7. É, com bom... né? Ou 7 ou 3 ia vir. Eu ouvi muito a Novo Tempo, cara, quando era mais novo, cara. O adventismo me influenciou demais, cara. Sim. Bora lá. Então vamos lá, a frase é a seguinte: humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Essa cara. foi do Chesterton. Não, cara, eu acho que não, cara, porque o Chesterton, ele sempre tem um trabalho de linguagem meio maluco ali, entende? Que Sim. eu acho que não é do Chesterton, e se eu fosse apostar em alguém... Certamente, assim que se não é o Chesterton, é algum padre ali do século XVII, que eu nunca ouvi falar. Newman, o Henry Newman. É uma coisa assim, mas eu vou, pra jogar pro meu time, apostar no C.S. Lewis, colocar minha paçoquinha em cima do C.S. Lewis. Ô, louco! Então é 2 paçocas pro Rogério. Olha só, tá vendo? Um milagre o santo Olha completo. só. Aí, ó. É, rapaz, começou estourando no Caraca, norte. cara, eu vou ganhar um baldinho de paçoca no fim, tô vendo. Vai via PAC, não vai via Sedex, viu? Fica tranquilo. Vai chegar Vai a lá farofa. então, Pedro. Bora. De 1 a 10. 3, já que o 3. primeiro foi 7, o segundo tem que ser 3. Tá bom. Então, a frase é a seguinte: todo mundo acha que o perdão é uma ideia adorável, até que tenha algo a perdoar. Então, eu pesquisei, eu li ortodoxia lá atrás. Eu acho que eu vi essa frase nas pesquisas. Então eu vou chutar, como disse o Rogério, eu vou pôr 2 paçocas em cima do Chesterton. Capaz de eu errar, né? Você errou, Pedro. Ainda bem que a gente tem alguém especializado no Chesterton. Ainda bem, você viu, né? E que gosta de Lewis também. Sim. Então, você errou, Pedro. A frase também é do C.S. Lewis. Olha aí, tá vendo só? O Lewis muito bom. tem mais esse tom. O Lewis é o cara elegante. Ele é o cara que chega, ele fala olha assim, aí. você olha pra ele e você, caramba, o que esse cara fala parece fazer muito sentido. O Chesterton é aquele que fala alto, batendo na mesa e rindo da tua cara. Provoca. Esse é o teste pra ver de quem que é a frase. Rapaz. Vai lá. Mais uma rodada? Vai. Pedro, quando você quiser, você fala para. Não, mais Vamos uma mais rapidão. uma? Vamos lá. Vai lá. Então vai. Fala, Rogério. Vamos de 8. 8, muito bem. Haveria muito menos escândalo se as pessoas não idealizassem o pecado e se reconhecessem pecadoras. Pô, agora é a hora em que eu fico imaginando se o Lewis falaria isso, segurando o brand dele na mão, ou se o Chesterton ia falar isso batendo na mesa. Eu vou colocar uma paçoca riciosa em cima do Chesterton. Uma só. Olha aí. Uma só. Certo. Aê! Aê! Aí, tá bom, hein? Agora vamos lá, Pedro. Vai lá. Eu vou 1. Olha aí. A Bíblia nos diz para amar nossos vizinhos e também para amar nossos inimigos. Provavelmente porque geralmente são as mesmas pessoas. Você que tá aí no condomínio, isolamento social, sabe o que é isso? Rapaz, eu morei no Heliópolis, de vez em quando era mais difícil ainda. Caraca. Olha, eu acho que é o Chesterton. Certa resposta. A cara dele isso. Sim, Ai, aliás, eu chutei nele porque o Rogério começou a rir. Aí eu falei, não, acho que é. Pô. Galera, chega, bora pro tema. Aí, ó, 3-1, só pra registrar. Perdi. Por isso que eu corri. Por isso que eu corri. Bora pro tema. Na verdade, o ouvinte não sabe, mas teve várias rodadas antes, eu errei miseravelmente nas do Chesterton, mas a gente selecionou essas, que é pra pelo menos tentar dar uma credibilidade pro convidado, né? Obrigado, Alexandre. Não, a gente não faz isso aqui. Rogério, a edição aqui é mínima. Tá, eu vou tomar cuidado com o que eu falo, então. Não, tranquilo. Vamos pra lá. Pessoas completamente mundanas nunca entendem sequer o mundo. Elas confiam plenamente numas poucas máximas cínicas não verdadeiras.
Lembro-me de que certa vez fiz um passeio com um editor de sucesso e ele fez uma observação que eu ouviria muitas vezes antes. É, na verdade, quase um lema do mundo moderno. Todavia, eu ouvi essa máxima cínica mais uma vez e não me contive. De repente, vi que ela não dizia nada. Referindo-se a alguém, disse o editor: aquele homem vai progredir. Ele acredita em si mesmo. Lembro-me de que, quando levantei a cabeça para escutar, meus olhos se fixaram num ônibus no qual estava escrito Hanwell. Disse eu então: quer saber onde ficam os homens que acreditam em si mesmos? Eu sei. Sei de homens que acreditam em si mesmo com uma confiança mais colossal do que a de Napoleão ou César. Sei onde arde a estrela fixa da certeza e do sucesso. Posso conduzi-lo aos tronos dos super-homens. Os homens que realmente acreditam em si mesmos estão todos em asilos de lunáticos. Gilbert Keith Chesterton. Olha, o meu sotaque muito britânico, hein? Mais conhecido como G.K. ou J.K. Chesterton, foi um escritor, poeta, filósofo, dramaturgo, jornalista, palestrante, teólogo, biógrafo, literário e crítico de arte inglês. É lógico que no meio cristão me parece haver, melhor dizendo, uma redescoberta da figura de Chesterton e sua obra. Muito também, talvez, desta era de conflitos entre liberalismo, ortodoxia, progressismo, conservadorismo, mas a grande verdade é que Chesterton é de uma riqueza fora do comum. E hoje nós trouxemos alguém que se debruçou sobre essa obra e que pode nos ajudar a aprofundar a riqueza da qual este inglês do século passado trouxe à humanidade, sobretudo à comunidade dos seguidores de Jesus Cristo. Rogério, como você conheceu o Chesterton? Cara, eu acho, que como todo bom protestante, foi muito por influência do C.S. Lewis, sabe? Tinha aquela coisa que o Lewis, ele acabava sendo influenciado pelo Chesterton. Você lendo o Lewis, eu acho que no meio do cristianismo ele chega a citar o Chesterton uma hora ou outra, e aí eu acabei conseguindo emprestado uma cópia do Ortodoxia. E cara, eu devia ter uns 6 anos, acho. Ou seja, eu não entendi quase nada, mas eu achei o livro bem divertido. Era uma época em que eu já me interessava pela defesa da fé, pela apologética, daí o Lewis, o mero cristianismo, e o Chesterton, ele oferecia, né, uma visão interessante, e uma visão do começo do século, e que, curiosamente, é muito contemporânea. Muitas discussões que ele traz ali tem tudo a ver com o que acontece hoje. E ele também tem esse tom meio exótico pelo fato dele ser católico, né? Então, pra gente que é protestante, olha só, cara, tá ali um católico que a gente pode ler. Falando alguma coisa relevante. Quem diria? Mas a mim chama muito a atenção, você falando ali do quão é exótica a figura do Chesterton, assim, não a figura física, mas a mim ela também é exótica. Então, a mim despertou muito interesse porque você vai ver na capa a foto mais clássica do Chesterton, estampando a capa, sempre os cabelos desgrenhados, era um cara que usava capa bengala, não é? Um chapéu amarrotado, ele fazia questão também de carregar, talvez por ser também dramaturgo, né? Carregar na figura que ele é. Mas, e corpulento, né? Gordo, um homem aí alto, de mais de 1,90 m e mais de 130 quilos, segundo dizem os biógrafos. Ele me lembra um pouco, eu conheço alguém muito parecido com o Chesterton. Quando eu lia a descrição do Chesterton, me lembrava alguém que eu conheço, o Alexandre também conhece, a gente não vai especificar muito, porque processos podem acontecer, não é? O ruim é isso, que essa pessoa que nós conhecemos não é lá muito agradável, não é alguém muito confiável e tudo mais, mas ele lembra muito alguém nesse sentido e que sabe usar a sua presença para chegar num lugar. E do ponto de vista literário, eu acho que o Rogério falou muito bem, ele sabe escrever de modo que ele consegue
consegue entrar e deixar uma marca na sua cabeça também. Sim, Porque eu sim. li Ortodoxia, Rogério, há cerca de uns 16 anos atrás. Não sei se foi a mesma época que você. 16, 17 anos se atrás. bobear, Eu tive 11 de ministério, mas eu lembro ali mais ou menos a época. Foi quando houve uma reedição de Chesterton aqui no Brasil. Era Sim. aquela capa cor de laranja. Ah, não, sim, sei, é a que eu tenho aqui da Mundo Cristão, a edição centenária. Exato. Houve aí um trazer novamente o Chesterton. Aham. Mas é interessante que ele era, plasticamente falando, uma encarnação do que ele era estilisticamente falando quando escrevia, né? Pelo menos eu verdade. acho isso, né? É verdade. Não, ele tem muito esse tom bonachão no texto dele, com muita força e muito bem feito. Tanto que, pra falar de gente que é mais ou menos da mesma linha que ele, que exerceu um papel parecido com ele, como o Lewis é um cara, como eu falei mesmo, ele é muito mais elegante. Ele usa de humor, mas usa bem menos. O Chesterton, ele parece muito aquele cara que de fato bate na mesa, que fala alto, e tem as descrições dele fazendo debate com o pessoal, de fazendo debate e no fim indo pro bar pra poder, sabe, fazer o after ali, entende? E o texto dele é muito assim, é muito bem feito. E você falou aí da tradução da Mundo Cristão, eu li há poucos dias, eu terminei de ler há poucos dias o Ortodoxia. E é curioso como que ele consegue ser traduzido, né? Seria de se esperar que o cara, né, usando tão bem o inglês, você perdesse muito na tradução, mas ele é muito bem traduzido. Ele acaba não ficando preso dentro do inglês. E é delicioso e, assim, é gostoso de ler. Parece que a gente costuma ter aqueles tios, né, que são os caras que chegam brincando, que chegam rindo, que é até meio exagerado às vezes. É o Chesterton, só que com 2 metros de altura e gordão. E você sabe que, de fato, a fluidez desse texto, a estética do texto, se a gente pode assim dizer, ela conquista até quem não tem muito costume de leitura. Porque quem me deu o Ortodoxia do Chesterton foi um padre que eu lembro a época, não é? Nem sei mais onde anda, mas foi um padre que não era muito dado à vida intelectual. Né? Não era muito dado à vida intelectual. Ele leu, não, olha, você precisa ler, é muito bom, você que gosta de ler. É curioso, porque ele conquista, eu acho que é exatamente por isso. E o padre que me receitou, vamos assim dizer, e me introduziu ao Chesterton, a leitura do Ortodoxia. Me receitou. Te curou, então. Pode ser. Ele tem esse jeito bonachão, meio despojado. Talvez ele tenha encontrado ali na estética do texto um pouco ele mesmo, né? Teve algum espelho ali. Né? Sim, sim. Eu, assim, não li Ortodoxia, na verdade... O que esse cara tá fazendo aqui? Sempre... o que eu tô fazendo? Eu tô derrubar da atrapalhando. Quem chamou? Quem chamou? E eu sempre ouvi falar, sobretudo, do dramaturgo, das obras literárias do Chesterton, mas nunca tive esse interesse. Aí, quando estava dando aula lá para os seminaristas de filosofia medieval, o pessoal começou a falar... Professor, você conhece o Chesterton? As obras de Chesterton? Ortodoxia? Aí eu fui procurar entender um pouco mais quem era, a importância dele. E, na verdade, acabei lendo um livro que ele tem sobre Tomás de Aquino. E eu acho interessante como a forma como o Chesterton fala e escreve, enfim... tem esse tom taxativo que hoje tá muito em voga, né? Imagina assim, o Chesterton no Twitter hoje, hein? Cara, era assim, só frases contundentes, assim. E eu acho interessante porque hoje em dia você vê o pessoal fazendo isso de fato, mas sem muito fundo, né? Assim, é mais a afirmação pela afirmação. E as afirmações de Chesterton não tem muito disso. Na verdade, são afirmações fortes, mas com embasamento. E isso é muito parecido com o Tomás de Aquino. Assim, até porque os dois têm essa coisa de combate à heresia e tal, né? E isso, pra mim, foi fascinante descobri-lo e aproximar-se do Chesterton por conta disso. Pô, legal. Eu, por exemplo, já não conheço nada do São Tomás de Aquino, então é vez de vocês se perguntarem quem chamou esse cara aqui. Não, mas... Talvez, assim, eu vou descrever o São Tomás de Aquino em poucas linhas pra você. Muito inteligente e corpulento também. Então você consegue entender alguma coisa. Conheço alguém assim. É que no bingo de uma conversa eu sempre cito Tomás de Aquino.
Certo. Mas você sabe que o Alexandre estava dizendo, Rogério, e isso me chamou a atenção, do quanto Chesterton penetra no meio católico, embora ele seja católico, né? E ele é um autor muito mais presente nesse princípio de formação intelectual dos cristãos católicos. Por exemplo, seminaristas de filosofia, alguns anos ali de teologia. Mas depois, não é, Alexandre? A gente não vê Chesterton fazer tanto parte da formação teológica quando ela começa a galgar outros caminhos. Lógico, porque talvez o leque se abra, as necessidades acadêmicas sejam outras, mas é um autor que povoa, pelo que eu percebo, o início da formação cristã presbiteral, vamos assim dizer. Então, E não de uma formal, né? Não é que ele é receitado... não é leitura obrigatória. Não é leitura obrigatória, não é. Ele chega por outros meios, por outros caminhos. Isso também é bem curioso. Embora eu acho que precisasse ter, não é, Alexandre? Sim. Falta muito, às vezes, na certeza. academia, o contraponto. E uma outra coisa que eu acabei conhecendo de Chesterton, que é divertidíssimo, e agora eu descobri que tá na TV Cultura, é o Padre Brown. Sim. Tem a série do Padre Brown, que é como se fosse um Sherlock Holmes de batina. E é divertidíssimo. São ali os episódios concatenados com início, meio e fim. E é muito bacana. Cara, assim, vale a pena. série eu não vi, mas os livros do Padre Brown, acho que eu li uns 2. E realmente, ele é muito bom. Muito... Rapaz, tem coisas belíssimas cara, do Padre Brown. Ele tem um... Como é que é? Eu ia contar aqui um conto, mas eu vou contar o final do conto de detetive, então vai ser um spoiler, então deixa. Mas sim, ele tem umas sacadas muito boas, entende? Tem um conto lá que é uma máquina de mentira, que o delegado todo feliz chega e fala, olha só, a máquina mostrou que esse cara matou o fulano. Mas aí ele mostra, o Padre Brown mostra como que a máquina tá certa, mas quem opera a máquina tá errado. Isso aí é uma... Novamente, o cara tá em 1900 sacada... e pouco. O cara tá tirando essas sacadas assim. Mas isso que vocês falam do Chesterton não ser tão conhecido academicamente... Eu acho... Eu vejo uma coisa parecida, e quero ver com você se realmente faz sentido, se é semelhante, com o C.S. Lewis. Porque o Lewis, eu acho que ele entra numa categoria de quase como divulgação científica teológica. Sim. Entende? Embora o Lewis, ele tenha alguns livros muito mais profundos. Tem um aqui, o Milagres. Eu já tentei ler, eu tenho ele há 10 anos. Eu já tentei ler ele umas 3 vezes e não consegui. Porque ele vai bem fundo. Mas você pega um mero cristianismo, você pega até uma Crônicas de Nárnia, você tem ali... ele tá enraizado numa teologia muito profunda, mas ele se apresenta de um jeito muito leve, entende? Então, você não vai ler o mero cristianismo pra tirar grandes insights dali, porque você provavelmente vai achar facilmente algum autor que dá base pra aquilo que Lewis fala. Então, você vai direto na base. Será que o Chesterton não tem um pouco disso? Até assim, eu não vejo ele tanto como teólogo, no sentido de ir para as escrituras e fazer... grandes elaborações. Isso, mas sim como o cara que ele pega dessa sabedoria de outras coisas, pega da sabedoria bíblica, mas apresenta de um jeito mais leve. Não sei se faz sentido isso. Olha, assim, 2 coisas, até correlacionando os dois. Falta, às vezes, na teologia, há quem trabalhe isso, mas trabalhe sob um outro escopo, que é teologia e literatura. Falta muito isso, não é? Pelo menos no meio acadêmico de teologia cristã católica, falta essa correlação. Há quem faça pegando literatura que não tem nada a ver com cristianismo. Por exemplo, pega uma música do Milton Nascimento e constrói um pensamento teológico a partir dali. Pega Jorge Amado e tenta construir um pensamento teológico. Mas falta análise de uma boa literatura embasada no cristianismo. Falta mesmo, assim. De você encontrar elementos em C.S. Lewis, de você fazer uma análise das obras de Chesterton, de você, por exemplo, fazer uma análise mesmo do Tolkien. Quer dizer, você só sabe que o Tolkien é cristão católico porque alguém cavou isso aí. Sim. Falta no campo da teologia essa questão. E é uma pena muito grande, assim. Porque esses caras fazem teologia, mas não se reconhece academicamente. Eu acho que há um problema muito sério na academia, e eu falo como alguém que está
né, no meio de programa de pós-graduação, o Alexandre passou por isso também, que é esse tipo de valorização do senso dos fiéis. Eu acho que o C.S. Lewis, o Chesterton, entram naquilo que é a produção do senso dos fiéis. Deus que fala através não de teólogos acadêmicos, mas Deus que fala e teologia que é feita por gente de outras áreas muito diversas. Falta uma valorização a respeito disso. Isso na minha opinião, não é? Não, faz sentido. E até às vezes tem aquela coisa de, por ser pop, acaba sendo desprezado, né? Pois é. O que é uma pena, né? Porque são esses que dialogam, no fim. Aquilo que você falou da divulgação científica teológica, né? São esses que dialogam com a camada mais menos acadêmica, vamos dizer, com o povão. São esses que dialogam, não é? Mas aí é que tá. Pra mim, pelo menos, quando eu comecei a descobrir que Tolkien, C.S. Lewis, Chesterton tinham esse viés de religiosidade, me parece que aqui no Brasil eles estão exatamente no meio termo, por isso que ficam tão assim à margem, porque por muito tempo você via no meio cristão uma certa condenação daquilo que era literatura, fantasia, quase como se você falasse assim, olha, você quer ler as coisas, um pouco que a gente já falou aqui, né, Pedro, de Jesus, não é de Jesus. Ah, sim. Você consegue ver Jesus em ET, o filme. Então, aí parece que, assim, por muito tempo, as pessoas falam assim, olha, não assista esse programa que é degenerado, não sei o quê. E aí você falava, tá, mas em vez de criticar, por que você não faz algo que é baseado no evangelho e que tenha essa fruição literária e tal, da arte? Então, agora parece que a gente começa a descobrir que sim, tem coisas que não são adequadas, digamos, ou não são tão boas assim pro pensamento cristão, mas tem também muita coisa baseada naquilo que é a fé e que sim, você vai se divertir, que você também vai ter um gosto artístico ali, seja na música, seja na literatura, seja na arte, e então é algo a ser construído. Talvez daqui a alguns anos a gente veja isso também na academia, isso sem ser tão estranho, tão uau, que coisa maravilhosa, existe um Chesterton, existe um Lewis. E talvez até também um lance de que no mundo evangélico isso é mais comum, esse sentimento de de Deus, de não é, no mundo evangélico é bem forte também, e aquela ideia de que quando você vai muitas vezes buscar um conteúdo que aí sim, ele é aprovado, ele é bom, e assim, ele é feito por pessoas cristãs, ele tem uma virtude ali e tudo mais, ele acaba sendo de uma qualidade inferior, então você não exerce até um senso crítico em buscar coisas mais sofisticadas. Mais refinadas, sofisticadas, sim. Mas acho que eu aí já começo a... Não, mas isso é verdade, a gente já falou sobre isso aqui, sabe, Rogério? Do quanto às vezes as produções cristãs carecem de uma qualidade técnica. Ah, sim. E isso, por exemplo, para mim, que trabalhei com audiovisual há bastante tempo, isso dói no olho, vamos assim dizer, né? E mesmo as encenações de paróquias, de igrejas, sejam igrejas católicas, igrejas evangélicas, a gente fala assim, tá, legal, tem um esforço, é uma questão paternal quase, né? Pô, são os meninos ali se esforçando, né? As mulheres se esforçando ali e tudo, mas essa carência de qualidade faz com que a gente não olhe para aquilo que tem qualidade. Aí voltando a Chesterton, que é o escopo do programa, mas aqui a gente desvia mesmo, viu, tá. Rogério? Não repara, né? É algo diferente, porque é algo direcionado ao público cristão, vamos assim dizer, né? E que tem muita qualidade, mas que agora entra também naquilo que às vezes envolve a questão da fé, pelo menos no ambiente católico. Mas não é academicamente bem preparado e tudo, e os padres às vezes são formados nesse academicismo e deixam de lado essas coisas muito boas, mas de uma qualidade muito grande, justamente porque não é um teólogo. Ora, o povo faz teologia, a senhorinha que está sentada no banco da igreja, seja ela católica, seja ela evangélica, ela às vezes produz mais teologia do que muitos teólogos produziram ao longo da história, né? E às vezes a gente fica nesse preconceito, não tem o estudo necessário. Vamos para um intervalo e a gente já volta, pode ser, não? Bora. Tá, beleza, mas eu não trouxe lanche pro intervalo. É que a gente faz um quebra e põe uma musiquinha de vitrolinha. Ok. Pra não ter nenhum direito autoral, a gente põe música justamente pra não ganhar dinheiro, entendeu?
If trees were tall and grass was short, as in some crazy tale, if here and there a sea were blue beyond the breaking pale, if a fixed fire hung in the air to warm me one day through, if deep green hair grew on great hills, I know what I should do. If only should I hear a word from me of selfishness or scorn. If only I could find the door. If only I should hear a word from me of selfishness or scorn. If only I were only Nós estamos falando nesse episódio sobre Gilberto Chesterton. Aliás, E estamos... no começo vocês estavam lendo o nome dele como Jill K, G.K. Tem uma história que eu preciso contar aqui, porque alguém poderia certamente ler como Jeca Chesterton. Jeca! E se vocês acham que isso... Nossa, só esse cara tá exagerando. Eu já fui num sebo. E aí eu perguntei sobre se tinha livros do Tolkien, Hobbit, Senhor dos Anéis. E o cara virou pra mim e falou, Hobbit? E uma vez, numa livraria evangélica, e com isso eu termino, a mulher me disse que não tinham livros do Celso Lewis. Celso Lewis. Celso Lewis. Grande Celção. Jeca Chesterton. Olha... Eu lembro que quando começaram a falar que iam filmar O Senhor dos Anéis, eu fui atrás dos livros, né? Não era tão fácil de achar. Sim. E eu fui num sebo que tinha aqui em São Paulo, que era famosíssimo, fechou, eu acho, o sebo do Messias. E o cara falou, não, eu tenho o Hobbit. O Hobbit eu tenho. Eu falei, não, o Hobbit não quero, eu quero o Senhor dos Anéis. Hobbit. Tá, acontece. Jeca Chesterton, vai, Alexandre. O homem. Não, é isso, né? Estamos falando do Jeca Chesterton com o Roberto Moreira Júnior lá do Fora do Éden. Rogério, Só melhora. Vai. E
Rogério, fala aí um pouco Deixa, cara. sobre o livro, a obra-prima do Chesterton, o Ortodoxia, que todo mundo tinha que ler e eu ainda não li. Me dê spoilers. O final dele é incrível. Nossa, olha... Mas então, esse livro, ele começa o livro falando que ele tinha escrito um livro anteriormente, que é o Heretics, em que ele, eu só sei que pelo fato do nome ser Heretics, hereges, e dele falar que ele critica várias pessoas lá da Inglaterra naquela época, que ele é um livro de acusação contra o pensamento moderno. Chesterton, ele é muito interessante porque ele escreve no nascedouro de muitas filosofias que a gente tem hoje. Então, o materialismo filosófico, a ideia de que não existe sobrenatural, tudo que existe é aquilo que a gente pode tocar e ver. Ele é contemporâneo do Nietzsche, ele cita o Karl Marx. Então, esses pensadores, muitos dos pensadores que ainda são influentes hoje, o Chesterton viu com os próprios olhos. E ele, isso para não falar de outros lá, menos conhecidos pela gente, como o Bernard Shaw, lá da Inglaterra, o próprio... Que ele tretava direto, né, meu? Direto, mas eles eram amigos na inimizade. Sim. O cara do Guerra dos Mundos, como é que é o nome? Orson, não. O H.G. Wells. O H.G. Wells. Então, ele faz esse livro anterior criticando a rapaziada. E aí o pessoal vira pra ele e fala, tá, cara, e o que tu acredita, né? Tu critica muito bem, mas o que tu aprova? O que tu elogia? E aí ele escreve Ortodoxia, que é essa jornada dele. Por isso que eu acho que ele é muito parecido com o Mero Cristianismo. O Mero Cristianismo, principalmente o primeiro livro dele, a primeira seção do livro, é o Lewis fazendo essa ideia de tentar provar a razoabilidade do cristianismo, partindo ali de uma moral universal e seguindo em frente. O Chesterton faz uma coisa parecida, que é fazer o livro todo para provar porque a ortodoxia é essa coisa boa e inesperadamente boa. E só que aí ele começa na loucura, né? Ele tem um trecho ali no começo que é fantástico, que é ele caminhando por uma estrada, conversando com o editor dele, e o editor dele fala, olha, Chesterton, aquele cara vai longe, porque ele acredita em si mesmo. E aí o Chesterton, ele escuta aquilo, ele fala que isso é uma rima, é um estribilho, essa frase repetida daquela época e dos nossos tempos também. Acredita em si mesmo, certamente é uma das frases mais postadas no Instagram. Nossa, se eu abrir agora tem alguém falando isso. Vai. E aí... O coach. Poxa, e aí ele levanta os olhos... A graça de Deus fica no lixo, né? Sim, não. E é importante você acreditar nos seus sonhos, você ter fé em si mesmo, essa fé na própria fé. E ele levanta os olhos, ele vê um ônibus passando que tem uma placa de um hospício. Imagino que ou o bairro era nomeado pelo hospício, alguma coisa assim. E aí o Chesterton vira pro editor e fala, eu vou te dizer um lugar onde o pessoal acredita em si mesmo. Vai ter gente ali que vai achar que é Napoleão Bonaparte e que é Jesus Cristo. O nome desse lugar é o hospício. E ele escreve como que a loucura... E quando ele fala de loucura, ele não se refere só à doença mental, mas como que essa ideia de você acreditar em si mesmo, ela é uma loucura, ela é uma doença, eu tenho... Um beco sem saída. Cara, tipo, porque Cara, isso é... Eu gravei, faz umas semanas atrás, um podcast sobre pós-verdade, lá pro Fora do Éden. E eu tentei citar o Chesterton, não consegui no meio do programa, porque não deu espaço para isso, mas o que ele escreve nesse capítulo tem tudo a ver com o que a gente vê hoje de pós-verdade. Porque a pós-verdade, a fake news de Facebook, nada mais é do que uma pessoa que acredita mais em si do que nos outros. Sim. É a minha opinião. Você pode exato. dizer isso. Exato. Mas a pessoa fala, mas é a minha opinião, eu fico com a minha opinião. E aí ele tem... Mas entra aí também o pecado da autossuficiência, né, Rogério? Que eu falo assim sempre, esse é um dos meus maiores pecados. E eu sei o quanto é ruim, sabe? Você achar que... Não é que você não conta com a graça de Deus, não é isso. Mas é num âmbito mais do trato do dia a dia. Essa questão da autossuficiência, o quanto ela é negativa, né? E ele pega muito nisso, né? Sim. É uma viga mestra aí da ortodoxia, né? Não, e é importante porque também é uma viga mestra da nossa sociedade de hoje, né? É sim. Justamente essa coisa do eu vou conseguir, eu vou fazer isso, sabe? E nessa questão da autossuficiência, mais pro fim do livro, ele faz uma comparação entre a arte cristã e a arte budista, porque ele vai falar como que uma outra ideia muito falada hoje é de que todas as religiões, naquela época, e que hoje a gente vê muito traço disso também, a ideia de que todas as religiões elas são iguais, de que no fim você tem um centro e você tem um credo da humanidade e todas as religiões são derivações desse credo. E aí... Eu não sei o Alexandre, mas quando ouve isso, um gatinho morre cada vez que alguém fala isso. E aí ele vai comparar
bem no estilo dele, o cristianismo e o budismo pela arte. E ele fala que o budista faz estátuas de pessoas muito gordas e muito suficientes, saudáveis e de olhos fechados, olhando para dentro de si, para o Deus interior. Enquanto que o cristianismo, nas artes medievais, tem aquele santo seco e de cabelo desgrenhado, mas com o olho muito aberto, olhando para algo que está fora dele. Sim. E essa é a diferença. Geralmente fitando o espectador, né? Sim. Aí eu não vou conhecer tanto da arte, eu imaginava que ele ficava olhando para cima. Não, às vezes ele fita o espectador. E aí é que tá, o olhar pra cima já é uma arte mais depois do Renascimento. Ah, é? Sim. Na iconografia da Idade Média, ou está fitando o espectador, ou geralmente, quando tem, por exemplo, Jesus, o santo está fitando Jesus e Jesus está olhando para você. Tem esse jogo. Mas é sempre uma arte muito mais minimalista, de fato. Sim. Né? Pelo menos na Idade Média. Depois começa a exuberância e tal. Sim. Agora, eu acho que essa frase, né? Todas as religiões servem, né? Eu acho que, ao mesmo tempo que ela contém uma verdade, que a gente tem que respeitar todo mundo, mas... sim. Existe uma coisa de relativizar a religião também, de colocar tudo pra baixo do tapete e dizer, vamos viver a nossa vida e vamos deixar esse negócio de religião de lado. E então, pra mim o que o Chesterton faz muito é exatamente dizer que quando você faz isso, você começa a deixar de lado coisas importantíssimas sem a qual o ser humano se perde. Assim, na minha opinião, né? Aí a gente falou de relativismo moral e tudo mais, né? Mas assim, quando alguém fala isso, eu falo, essa pessoa não quer comprometimento com nada. Sim. Né? Pelo menos do ponto de Exato. vista espiritual, Exato. do ponto de vista daquilo que diz respeito com Deus, essa pessoa não quer compromisso nenhum. O Vaticano II, olha aí, o bingo de uma conversa, né? Costuma falar das sementes do verbo presentes nas outras religiões não cristãs. Né? Ele fala, olha, se há ali o desejo de se construir o bem, há ali sementes do verbo, o verbo Jesus Cristo, obviamente. Né? Mas esse relativismo de dizer, de fato... Deus está em tudo, é um panteísmo também, não é? Mas é uma falta de comprometimento que eu percebo que o Chesterton vai contra, né? Ele fala isso até sobre os liberais, por exemplo. Ele fala, mas o liberal ele não é liberal o tempo inteiro, ele tem uma meta, ele foca numa meta. Né? Nos estudos que fiz ele fala, então assim, o liberal ele também quer conservar alguma coisa no fim das contas. E de fato, você pensa ali na lógica do discurso, ele é genial nesse sentido. Sim. E só mais uma coisa, porque quem deveria estar falando o Rogério, mas eu acho que vale a pena situar a obra Ortodoxia e o Herege, né, os hereges, naquilo que diz respeito ao cenário católico. O Chesterton nasceu sob o pontificado do Pio IX, que foi um papa, Rogério, complicado, sabe? Porque ele ficou muito tempo como sucessor de Pedro, e mais do que isso, ele, tem umas tretas federais aí. Ele tem o Vaticano I. Era o dono da bola. Era o dono, ele era o dono da bola. Sabe o papa dono da bola? A bola é minha, eu que brinco, não é? O Vaticano I é dele. E ele brigou com todo mundo. Pio IX brigou com a modernidade, brigou com os outros tipos de pensamento. E ele foi um pouco ali o paradigma para papas até João XXIII, que foi o cara que chamou o Concílio Vaticano II. Né? Então Chesterton é católico também desse ambiente. Então ortodoxia pertence a esse ambiente católico também. Né? Desculpa aí o mega parêntese. Não, tranquilo. Eu nem imaginava isso. Não tinha esse plano de fundo. Mas E é nisso que vocês estão falando aí, das outras religiões, e é uma pena, porque, querido ouvinte, faça um favor para si mesmo e dê uma olhada em Ortodoxia, dê uma olhada nos livros dele. Se você... Eu vou passar rápido por esse livro que mereceria muito mais, mas ele escreve Ortodoxia e no ano seguinte, ele escreve em 1908, e pelo que eu entendi, ele não era totalmente católico, porque né, ele tem essa trajetória de começar anglicano, na adolescência virar ateu, agnóstico, e depois ir voltando pro cristianismo ortodoxo, até que mais pra frente, ali por 1920, pelo que eu vi, ele se torna de fato católico, ele se declara de fato católico. Então, ortodoxia, ele ainda tá...
eu sinto ortodoxia ele sendo menos crítico ao protestantismo do que eu sinto ele mais pra frente em 20 e pouco com Homem Eterno, entende? Com ali, então, até pra mim acaba a ortodoxia sendo uma obra mais confortável pra ler. Simpática. Simpática. Pô, é muito chato você ter que brigar com o Chesterton e ter que discordar dele. Mas ele escreve ortodoxia em 1908, em 1909 ele escreve um livro que, de certo modo, sabe quando você vê que vai sair o filme do livro que você não leu e você fala, eu vou esperar pelo filme? A Esfera e a Cruz, The Ball and the Cross, e aliás, todos os livros do Chesterton estão em domínio público, então se você consegue ler inglês, e eu recomendo que você leia inglês de graça lá no Projeto Gutenberg, tem tudo dele lá, e vai poder, né, lendo no original, ter acesso ao jeito como ele usa o idioma. Mas, ele tem esse livro, A Esfera e a Cruz, eu não sei se você viu ele, cara, que ele fala sobre um escocês católico que briga com um jornalista inglês que tem um jornal ateu em que ele compara Maria a uma deusa da Mesopotâmia. Eles brigam e resolvem fazer um duelo até a morte. Aquela coisa lá do começo do século, né? Acontece que sempre que eles vão fazer o duelo, alguém passa e impede eles. Seja a polícia, seja... E é todo mundo dizendo assim, caras, por que vocês vão brigar? Isso aí é uma questão de religião, isso aí não é importante, sabe? Por que vocês estão se matando por causa da religião? E aí o escocês ali, não, mas isso é importantíssimo, isso é, né? Ele tá... Poxa, o cara criticando a Maria pra um católico é criticar a mãe. Enquanto que pro outro, não, esse homem aqui, ele tá representando o que eu mais odeio, que é a religiosidade, eu quero lutar com ele. E eles novamente viram amigos na inimizade e na incapacidade de levar a cabo o duelo. É maravilhoso o livro, é delicioso, ele traz muito dos conceitos do ortodoxia. Mas eu quis fazer só esse parênteses pra dizer pra você, querido ouvinte, leia. Mas, nisso que vocês falaram sobre a ligação dele com as outras religiões, eu acho que tem um livro que é O Homem Eterno, que ele acaba sendo muito influente porque nessa visão dele de olhar para as outras religiões, principalmente outras mitologias, ele influencia muito dois nomes muito mais conhecidos hoje, que são o Tolkien e o Lewis. A ideia do Homem Eterno é que ele basicamente mostra Cristo como a concretização daquilo que as mitologias buscavam, daquilo que os filósofos buscavam. Porque o que ele coloca? Ele tece a ideia de que em Cristo o mito virou carne. Que é a ideia de que você tem várias mitologias, mas as mitologias nunca se preocuparam em ser históricas. Ele chega até a dizer que as mitologias, elas não... Assim, você não tem um credo grego, né? Você não tem um credo egípcio. Você não tem a organização religiosa que você tem no cristianismo, você não encontra em mitologias antigas. Porque elas não se preocupavam tanto com isso. E que no cristianismo você tem isso que elas buscavam sendo de fato encarnado, de fato aparecendo e sendo visto pelas pessoas, entende? Não dá pra ouvir isso e não pensar na Carta aos Hebreus, na introdução da Carta aos Hebreus, né? De muitos modos Deus falou ao mundo e de maneira, por último, de maneira mais atual, falou através de seu Filho Jesus Cristo, né? Não dá pra... Enquanto você falava isso, me vem na cabeça a questão da Carta aos Hebreus, porque entra também a questão do fenômeno religioso, né? De que os mitos são narrativas religiosas, e aí entra de novo... É aquilo, a correlação de você puxar de que as outras culturas reconhecem a figura divina, né? E se aproximam do modo que pode, mas para nós que cremos, Deus se revelou verdadeiramente em Jesus Cristo. Aí o homem eterno que Chesterton fala, né? Sim. Eu não tinha pensado assim, mas realmente faz algum sentido, né? Eu até acho... Isso vai ser mais presente no Lewis, provavelmente. Nessa ideia de que os judeus, eles acabam ocupando um lugar especial em... Aquela ideia da revelação progressiva, né? De você tendo nos judeus a revelação maior aparecendo ali, e aí eles carregando na cultura deles a ideia do Messias e tudo mais, e Cristo vindo e indo às nações. Mas e aí isso influenciou muito o Lewis. Primeiramente, influenciou o Lewis no sentido da conversão dele. Tem uma história... Tem até um poema do Lewis que é sobre isso. Mas se você for procurar sobre a conversão do Lewis lá no Surpreendido pela Alegria, por exemplo, você vai encontrar a história de como que ele conversando com o Tolkien, ele vai dizendo, cara, eu acho o cristianismo legal, só que, tipo, tem tantas religiões por aí, sabe? Tipo, por que ele tá verdadeiro, né? E ainda mais, se eu tenho no cristianismo essas ideias sobre Jesus, sobre o Messias, que eu encontro em outras religiões, assim, ele é só mais um mito entre os outros. E o Tolkien mostra pra ele, né, que ele não é uma mentira folheada em prata,
como o Lewis colocava, mas que em Cristo, de fato, o mito se fez carne. Em Cristo, de fato, tudo aquilo que a gente ansiava, de fato, aconteceu. E o Tolkien, o Tolkien não é tão dado à teologia, né? Ainda que seja católico, ainda que Senhor dos Anéis e todo o legendário dele seja permeado por uma visão cristã. Ele quer construir a própria, como é que se diz? Ele quer ser ali, não de maneira arrogante, mas o Deus de um próprio universo. Um subcriador. Mas, sim, né? Exato, um demiurgo. E aí, ele tem um livrinho que saiu no Brasil, Árvore e Folha. É uma coletânea com 2 textos dele. Um é o a Folha por Migalha, que é um conto que ele escreveu enquanto escrevia Senhor dos Anéis. É muito bom. Se você só conhece Tolkien por causa do Senhor dos Anéis e do Hobbit, existe toda uma gama de livros, além disso, que são mais maduros, não no sentido de Silmarillion e Senhor dos Anéis não serem maduros, mas são maduros porque vão em outra direção, assim, vai atrás. Então, nesse livro aí, onde ele tem também a segunda parte do livro é o Folha por Migalha, a primeira parte é sobre contos de fadas. É uma palestra que o Tolkien fez sobre os contos de fadas. Ele foi bem explícito sobre isso no título. Mas, aí o Tolkien desenvolve nesse texto a ideia da eucatástrofe. Vocês já ouviram falar disso, imagino? Eucatástrofe. Isso, da eucatástrofe. Que é essa visão do Tolkien, que os contos de fadas, eles têm a ver com essa catástrofe, essa situação. Eles estão envolvidos, os bons contos de fadas, numa situação onde você não vê saída, e aí você tem no Senhor dos Anéis as tropas de Gondor e dos povos livres lutando na frente de Mordor. Isso no filme até fica, eu acho que mais interessante, lutando ali para dar um tempo pro Frodo, e por outro lado o Frodo lá em cima da montanha, primeiramente cedendo ao anel, e em segundo lugar brigando com o Gollum. Então parece que a situação não tem como melhorar, e de repente algo de bom acontece. E aí... Sim, é uma coisa misteriosa. Isso, e aí isso o Tolkien fala, o Chesterton de certo modo coloca isso, aparece nos contos de fadas e nas histórias de diversas religiões, de diversas culturas até, para não se referir apenas ao fenômeno religioso, mas você tem essa ideia da eucatástrofe, e isso ressoa dentro do nosso coração enquanto humanidade. E aí o que o Tolkien fala sobre contos de fadas é que a encarnação é a grande eucatástrofe. Porque, assim, a gente erra muitas vezes por olhar para a história de Jesus sabendo o final dela. A gente tem muito spoiler sobre tudo. Mas do nosso ponto de vista. Aliás, não, mas os evangelhos já abrem contando o final. Todos eles. Cara, todos eles. Então, tipo... mas fazia parte do jeito e até da oralidade do texto ali. Mas se você entra dentro do texto e olha como se fosse a primeira vez, e você vê essa coisa estranha que é Deus virar homem de um jeito muito maluco e ele não ser nada parecido com aquilo que a gente esperava. Ok, a gente leu esse Antigo Testamento aqui todo e a gente tá achando que ele vai vir, né, montado num cavalo batendo em todo mundo, e não é isso que acontece. Ele não parece em nada com Davi. E de repente esse cara vai ganhando fama, e aí você vê ali a Semana Santa, ele entrando em Jerusalém, e você fala, eita, agora vai. E chega isso no domingo, chega na sexta-feira, na quinta-feira de noite, ele tá sendo levado pros caras, preso, e apanha, e ganha um cetro e uma coroa e um manto de vergonha, e é morto na cruz, e quando você espera que alguma coisa aconteça de milagrosa que vai salvar tudo, ele morre e se faz treva. Eu até daria um passo atrás, se você pensar na história ali da humanidade e do próprio judaísmo antes de Jesus, talvez estivesse uma posição também, assim, bem complicada de dizer, pra onde é que a gente vai? Não tem saída. Exato. A gente tá aqui já praticamente sem alternativa nenhuma, e a alternativa que se mostra, Jesus, de alguma forma corrobora, né? Olha, que a alternativa que eles estavam esperando, ela não vai ser uma saída válida, né? Então Jesus, nessa ideia da eucatástrofe, subverte tudo, subverte a história para começar uma nova história. Assim como os hobbits são pequeninos, desprezíveis, exato, e nunca se ouviu falar deles no Silmarillion porque eles não fazem diferença nenhuma, e sobre eles está o peso de destruir o espírito de Sauron. Só pra eu dar uma dica literária aqui, hoje a gente tá muito literário, eu falei alguns programas atrás
E, Rogério, quando você falava disso, né, do pegar ali o Primeiro Testamento e ler de uma maneira literária, esperar, olha, agora o Messias virou Malaquias, agora o Messias vem, ele vem montado num cavalo para detonar tudo. Existe um cara que fez isso, lógico, em 2 partes, um ex-jesuíta chamado Jack Miles. Ele tem um Deus, uma biografia, então ele faz uma leitura literária do Primeiro Testamento, e aí ele tem o segundo livro que fala do Novo Testamento, que se chama, eu vou dizer só o título e aqui encerro todo o parêntese, que é Cristo, uma crise na vida de Deus. Nossa. Então, assim, só para ilustrar aí essa visão que o Rogério já vinha dizendo, né? Esse Jack Miles tem essas obras bem interessantes. Chega! Agora voltemos pro papo. Mas não, e aí o Tolkien, ele vai colocar isso, que Cristo é a eucatástrofe, que Cristo é a encarnação e a ressurreição são esses elementos inesperados. Isso é muito parecido, tem um trecho do Chesterton que ele fala sobre como que a morte de Jesus na cruz, isso lá no Homem Eterno, como que a morte de Jesus na cruz, ela é o ponto culminante da história, de certo modo, porque ele fala que ali ao redor você tem o Império Romano se perdendo numa amálgama de religiões, dentro daquela ideia romana, né, de que tudo bem você acreditar no Deus que você quiser, desde que você também pague os seus impostos. Faça o culto ao imperador. O culto ao imperador. Você tem o paganismo, que já havia sido forte lá no período grego, agora enfraquecido. Você tem o judaísmo perdido nas suas leis e nos seus partidos. Você tem tudo isso ali e de repente Cristo vem e morre e ressuscita. E aí ele fala que Cristo ressuscita e Deus caminha mais uma vez no jardim, não na viração do dia, mas no alvorecer de uma nova criação. Que é um exemplo das inúmeras frases maravilhosas do Chesterton, o jeito que ele consegue usar as palavras. E é isso, é muito bonito essa visão do Chesterton e que influencia Tolkien, influencia Lewis, Senhor dos Anéis e Nárnia, de certo modo, pagam tributos a Chesterton, de que há uma beleza no cristianismo, de que nele você encontra essa resposta para a humanidade, não no sentido... Aquilo que a gente falou antes, a gente deve sim respeitar as outras religiões e a gente não deve cair no erro relativista, muito pós-moderno, de simplesmente tirar qualquer autoridade e simplesmente dizer todo mundo pode brincar de religião do jeito que quiser. Mas o de ver que o real anseio das pessoas é respondido em Cristo de forma plena. E assim como a gente vê o Senhor dos Anéis e no fim, quando eles conseguem destruir e quando o anel cai, o Frodo renega ele e a torre explode e você fica, é isso que eu queria? E que não é só Senhor dos Anéis, isso aí tá em Nárnia quando o leão acorda, mas isso aí também tá no filme, isso aí também tá de certo modo lá no Máquina Mortífera, no Duro de Matar, também. Quando o John McClane vence, mesmo sendo um cara fraco, mesmo sendo um cara contra vários outros. É uma eucatástrofe, entende? E que esse nosso desejo de eucatástrofe, essa coisa que ressoa no nosso coração, quando a gente olha uma obra ficcional, ela também deve ressoar com algo que acontece de fato, que aconteceu na história, e que daí vem a nossa fé, que é Deus caminhou entre nós e ressuscitou. E só, né, o Chesterton fala que só um Deus vivo pode morrer e ressuscitar. Sabe, quando eu ouvi esse conceito de eucatástrofe, sabe com que eu colei e que parece que redime também? O conceito de trágico, que o pessoal gosta muito de exaltar, sobretudo os nihilistas e tal. E quando você vai entender esse conceito que está ali no Tolkien, tá? Quem estuda a obra de Tolkien, me parece que você consegue de alguma forma linkar esse sentido da tragédia enquanto algo que nós devemos viver porque não conseguimos escapar, mas que isso também pode nos abrir o leque, pode nos abrir uma possibilidade de uma eucatástrofe, porque sabemos que de alguma maneira quem conduz a história, o autor da história é Deus. Assim. E aí você pode ler tudo que for autor trágico e tudo quanto é mitologia, porque no fim, na história real e verdadeira, quem conduz é o autor da criação. E a última palavra vai ser sempre dele, né? Exato. E tem toda uma questão de Chesterton também com contos de fadas, não é? Acho que é em Ortodoxia que ele fala também sobre isso. Sim, ele tem um capítulo que é a ética a ética da Terra do Conto de Fada, a ética da Elfolândia, depende do coisa, que é a ideia dele que os contos de fada, eles apresentam uma visão de mundo muito boa, entende? A gente poderia aprender muito com os contos de fadas, e aí, entre essas coisas, de que
a beleza e a paz, elas são frágeis, que nem um castelo de cristal, e de que tudo bem se os feitiços, se as bênçãos, elas exigirem um pagamento. Ele vai falar, por exemplo, que o preço para se ter uma mulher é se ter apenas uma mulher. Ou seja, a bênção de você poder dizer que é casado com uma mulher, ela tem o custo de você ser casado com aquela mulher apenas. Entende? Que é uma coisa que às vezes o mundo... no mundo atual isso soa... eu vou querer ter qualquer coisa sem precisar me preocupar com os custos disso. No mundo de Tinder hoje em dia, né? Uma intuição que eu partilhava com o Pedro algum tempo atrás, deixar as 99 e correr atrás da uma. Sim, pois sim. é. Sim, é verdade. E tem um trecho aí, ele fala que o fato da criação... Isso é muito interessante. Ele fala que o fato do sol nascer toda manhã, a gente pode ter uma visão sobre isso que é simplesmente científica, e eu sei que é uma época ruim pra gente criticar a ciência, desculpa, Átila, mas... a gente pode ter uma visão científica que, no fundo, ela olha para as coisas que acontecem como se elas simplesmente acontecessem. Então, você olha para uma laranjeira e você pensa, é isso, né? Você tá caminhando com alguém e essa pessoa vira para ti e fala, olha só, poxa, que legal que essa laranjeira dá laranjas boas. E você fala, é ridículo isso, a laranjeira dá laranja. E o fato dela dar laranja boa não tem a ver com o solo, tem a ver com o sol, tem a ver com a chuva. Isso é uma coisa matemática. E ele vai dizer que, na verdade, essas coisas que são... elementares, que elas são comuns, que elas são ordinárias, elas são mágicas. E que aí ele vai dizer que o fato do sol nascer todos os dias, ele não é um símbolo de morte, de algo que é sempre igual. Porque, na verdade, a morte ela se identifica por algo parado, não por algo que se move. Mas o sol nascer todos os dias é um símbolo de vida. Aí ele fala aqui, supõe-se que se uma coisa vai se repetindo, ela provavelmente está morta. Uma peça numa engrenagem, o que é uma falácia até em relação a fatos conhecidos, pois a variação nas atividades humanas é geralmente não causada pela vida, mas sim pela morte, pelo esmorecimento, pela ruptura de sua força ou desejo. Mas talvez Deus seja forte o suficiente para exultar na monotonia. É possível que Deus todas as manhãs diga ao sol, vamos de novo! E todas as noites à lua, vamos de novo. Que nem uma criança que você brinca com ela e que quando você termina de brincar e fala, ok, eu já te dei a atenção suficiente, ela fala pra ti, vamos de novo. De novo. Talvez não seja uma necessidade automática que torna as margaridas iguais. Pode ser que Deus crie todas as margaridas separadamente, mas nunca se canse de criá-las. Pode ser que ele tenha um eterno apetite de criança, pois nós pecamos e ficamos velhos. E nosso pai é mais jovem do que nós, querido ouvinte. É de uma beleza fora do comum. Agora, por último, não é, muito rapidamente... Chesterton é muito utilizado, a gente tem isso, né? A gente falava lá de como ele povoa as leituras dos jovens em período de formação presbiteral, por exemplo. Né? Não que ele não povoe outras hostes católicas, né? Outros círculos católicos, melhor dizendo. Que ele é muito usado na apologética. Agora, explica um pouco, Rogério, eu acho que para o ouvinte isso vale a pena, o que é e a importância da apologética nesse tempo. Né? Então, que não é... As pessoas têm uma visão muito negativa da apologética, né? De que é erguer bandeiras e defender, mas não passa por aí, né? Erguer bandeiras e cavar trincheiras. Exato. Ele de fato, o próprio livro dele, Ortodoxia, é uma grande apologética, né? E de todos, entre o teólogo e o apologeta, o Chesterton é muito mais apologeta que teólogo, até nessa ideia de pegar da doutrina e esculpir ela em forma de lança, digamos. Embora a lança também entra nessa ideia da apologética como guerra, como luta, Deus vult. Mas eu acho, a apologética, essa palavra que a gente está repetindo aqui, talvez você não saiba que ela vem do grego. A apologética tem a ver com defesa, né? Tanto que daí vem a palavra apologia. Você tinha, se não me engano, os apologetas. A palavra também se referia a pessoas que faziam defesas públicas, aos retóricos. Se não me engano, tem alguma relação? Sim, era a ideia de fazer louvores ao deus Apolo, que depois passa às figuras públicas, fazer louvores a pessoas públicas e, sobretudo, àqueles que morreram, né? Então, no dia
das honras fúnebres se fazia a apologética. Cara, poxa, que legal. Não sabia vendo só? disso, não. Aí... Eu tô aqui pra isso, caraca. Negócio de grego é com ele. E aí, você tem a apologética, você tem diversos apologetas, principalmente no começo da história do cristianismo, muita da nossa teologia é tributária a eles. E você tem, então, o Chesterton também, essa pessoa que faz essa apologética diante das ideias do mundo. Eu acho que, e realmente, de fato, existe toda uma ideia, tanto no meio evangélico quanto no meio católico. Se você é católico, talvez você já tenha até sofrido com isso, e se você é evangélico também, mas você tem essa apologética que é muito entendida às vezes como essa coisa de eu provar pra você que você tá errado. E uma coisa muito ofensiva mesmo, muito... até indo pro lado pessoal, eu diria. E muitas vezes, infelizmente, sendo feita num ponto de vista de frases prontas, sabe? Por exemplo, eu chegar pra vocês católicos e falar que... E simplesmente sair insistindo no ponto da mariolatria, entende? O das imagens. Não é que eu não acho que tem um erro nisso, mas é que eu simplesmente insisti, assim... E às vezes vocês têm 2000 anos pensando e praticando isso. 2000 anos não, porque a Igreja Católica mesmo, né? Coloca uns 1500 anos aí, até o ano 500 ainda Era o cristianismo sem organização. Isso. Assim. Mas, assim, é ridículo eu achar que eu vou lacrar e eu vou lançar uma frase que depois vai virar um vídeo no YouTube dizendo que eu engoli vocês. Por favor, né? Isso só existe dentro das bolhas de cada ideia, certo? Então existe essa ideia de apologética, mas eu acho que ela primeiramente não é cristã, porque quando eu olho pra carta de Pedro, quando eu olho pras cartas pra Timóteo, e até quando eu olho Jesus, eu vejo ali uma defesa da verdade. Aliás, uma das coisas que o Chesterton mais me influenciou e que tem tudo a ver com isso é a ideia do paradoxo. Chesterton, ele fala muito sobre como que a gente não deve buscar aquela ideia moderna do eu penso aquilo, você... A ideia básica da antítese, síntese, da tese, antítese, síntese. Antitese. Mas como uma tese e uma antítese muito fortes. E aí gerando paradoxo. Por exemplo, a ideia de Deus ser ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. E não ser uma amálgama, um Deus homem. E da gente amar o pecador e odiar o pecado. Os dois de forma forte. E não uma amálgama de eu não gosto muito de você e eu não gosto muito do que você faz. Sabe? Então, dentro da apologética, o Novo Testamento nos apresenta, né, essa atitude beligerante contra ideias, para citar Paulo lá em Coríntios, contra os sofismas, contra as fortalezas que se opõem contra o conhecimento de Deus, e ao mesmo tempo um profundo amor por aqueles que estão de fora, que nos deve levar a agir de forma educada, a agir de forma respeitosa, porque no fim das contas a pessoa que está diante de nós, mais que ela pense alguma asneira, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus e por isso merece o nosso respeito, né? Sim. Então, e eu acho que, sim, o Chesterton, ele é muito usado para apologética e ele é muito... Eu vejo ele sendo muito associado ao movimento neoconservador, será que a gente pode falar assim? E que às vezes está também muito ligado a essa ideia mais beligerante. Mas eu falei antes ali pra vocês que ele tem um livro, o A Esfera e a Cruz, que é esse livro sobre dois caras brigando, duelando, e que se tornam amigos nesse duelo mortal. Eu acho que eu acho que se esse livro fosse escrito por algum conservador moderno, ele seria um livro chato, porque nas primeiras páginas o religioso ia cortar a cabeça do ateu. Já era. E você não teria sequer um diálogo, você não teria uma conversa. E por mais que, assim, vocês falaram antes que o Chesterton, ele é um cara muito... Ele faz umas afirmações muito contundentes, e quando ele não tá me fazendo rir, e quando eu começo a olhar a obra dele mais criticamente, eu leio algumas coisas e falo, caramba, poxa, eu acho que você tá dando uma exageradinha aí, né? Mas, por isso que ele faz a gente rir o tempo todo, pra gente não ficar pensando nesse tipo de coisa. Mas, o fato dele fazer esses debates, e por aquilo que a gente vê da biografia dele, ser essa pessoa que, apesar dos debates, ela tratava os outros com respeito, deveria ser um sinal pra gente do que a gente poderia fazer. Então, se você gosta de Chesterton, veja o que Chesterton faz, e não só o que ele escreve, e veja esse jeito...
E veja, eu não tô aqui dizendo pra aquele que acha que um tom mais beligerante é o mais adequado, que você tá errado, porque a gente tem que ser amiguinho um dos outros. Não é isso. Na verdade, eu acho que o seu jeito beligerante é inútil, é ineficaz. Sim. Tudo que você vai conseguir é uma satisfação pessoal de poder achar que você humilhou outra pessoa. E se é isso que você procura, vai lá, cara. Aliás, tem um lugar que é ótimo pra isso, chama-se internet. Vai lá que você vai se dar bem. Agora, se você de fato se preocupa com o outro, se de fato você acredita que quando a gente fala sobre Deus, sobre a fé, a gente não está falando sobre um time de futebol ou um partido político, mas sobre a salvação eterna, ou a danação eterna de uma alma. E se aquele que está diante de ti é uma pessoa, para citar o Lewis, que tem o potencial de ou de virar um anjo ou de virar um demônio, se isso realmente importa para você, procure formas de poder chegar no coração dessa pessoa. É uma péssima estratégia militar você simplesmente mandar os seus guerreiros correrem com espadas na mão, enquanto o outro lado tem canhões. Você vai conseguir mortes heróicas, mas você não vai conseguir uma vitória. Se você quer de fato uma vitória, se você quer que aqueles canhões parem de atirar e que aquela cidade seja conquistada não para você, mas para o rei ao qual você representa, reveja suas estratégias. E eu acho que hoje as estratégias de você ser gentil e tratar os outros, elas são úteis. Aliás, eu não acho que elas são úteis hoje. Eu acho que elas sempre o foram. E as cartas do Novo Testamento e o próprio Chesterton estão aí como testemunhas disso. Ah, mano, olha, se eu não tivesse que fazer almoço, a gente continuava esse programa, viu? Não, vamos continuar que o próximo passo é agora de falar de católicos e protestantes e até o fim do dia eu trazer vocês pro lado de cá. Tá quase, hein? Tá não. Olha, a gente deveria fazer aliás, a gente tem uma série de programas sobre religiões que a gente começou com um amigo nosso, que é Babalorixá, não é? E a gente poderia fazer, sim, aí bem direcionado sobre cristãos não católicos, evangélicos, protestantes. Eu tenho um amigo, muito amigo mesmo, que é rabino, já se predispôs. Eu toquei numa banda interreligiosa, sabe, Rogério? Uhum. Há um tempo atrás. E a gente poderia, de fato, ter um programa só falando sobre a realidade do cristianismo evangélico, protestante, e eu tenho certeza que você poderia ajudar muito, e já fica o convite aberto mesmo, de verdade. Pô, legal. Pra gente marcar e ter uma conversa sobre isso. Mas agora, de verdade, a gente tá gravando esse programa numa terça-feira, agora já tá dando a hora do almoço, eu ainda preciso fazer o arroz ou fritar o frango, não sei qual é a tarefa, não é? E a gente precisa terminar mesmo o programa. E eu queria agradecer muito, Rogério, muito mesmo sua presença. Cara, que riqueza, verdade mesmo. Espero que você não tenha saído tão prejudicado, porque aqui nós queimamos reputações de quem participa. Então, queria agradecer aí a sua coragem de queimar sua reputação. Mas seja sempre bem-vindo. Eu nem tenho reputação, cara. Se pelo menos aqui eu ganhar uma reputação pra ser queimada, eu já fico no lucro. Então, se você não tem, chegou ao zero. Seja bem-vindo. Que legal. Beleza, então, mas mano, eu agradeço muito também, muito bom o papo com vocês aí, muito bom poder colocar pra fora essa paixão toda pro Chesterton. E falar de Tolkien, esses caras, eles são demais. E por fim, aquilo que a gente falou antes, sabe, lá no começo do programa, sobre a gente ficar vendo aquelas pecinhas de igreja e falar, ai, poxa, cara, isso aqui não tá muito legal, mas eu tenho que bater palma porque o padre tá olhando. Existe muita coisa muito bem feita, e eu acho que esses três caras, Chesterton, Tolkien e Lewis, para não citar outros, mas para falar de pessoas que até estão mais próximas de nós, eles merecem ser lidos, eles merecem ser estudados. É uma turminha muito boa para você ter como companhia sua. E o Chesterton, ele é meio, como falei, eu li ele com 14 anos, é meio difícil, e aí relendo agora, eu vi o quanto que ele me influenciou muito. Essa ideia dos paradoxos mesmo que ele fala, eu acho que é um negócio, poxa, é tão mais alto, é tão mais nobre, tão mais útil do que simplesmente o taoísmo o caminho do meio, sabe? Poxa, vale a pena, tem um bom estofo ali, recomendo que você vá atrás. Olha, se tem uma coisa que o Rogério falou muito, e aqui eu ecoo, o Alexandre lembra, o conselho do padre João Belisário Comaru de Araújo é: leia, nem que seja o rótulo do shampoo, mas leia, não é? E agora leia Chesterton. Vale a pena, tenha certeza de que ou Chesterton, ou Lewis, ou Tolkien vão lhe enriquecer. Primeiro, pelo quanto que é sadia a leitura, e segundo, quanto ele pode te enriquecer, eles podem te enriquecer
enriquecer espiritualmente. A gente agradece muito, Rogério, a gente agradece você que ouve, você que partilha, você que chega pro outro e fala, olha, ouça aí esse programa. Esse é um dos programas que você pode apresentar, tenha certeza disso. Olha, ouça esse programa, veja só que legal. Valeu mesmo, Rogério, valeu mesmo você que continua ouvindo. Alexandre, tem mais alguma coisa pra dizer, não? Só agradecer ao meu mano Rogério e ouçam Fora do Éden, ouçam os podcasts do Bibotalk, que é teologia da melhor qualidade, é conteúdo cristão da melhor qualidade. Valeu mesmo. Agora que falou do Bibotalk, eu vi que eu não falei en passant o programa todo, cara. Poxa, devia ter. É que no bingo do Bibotalk a gente tem que falar en passant, tem que falar, isso aqui é só uma introdução ao tema. Caraca, cara. Não, aqui é uma conversa. Por isso que chama. A gente não tem nenhum compromisso aqui com nada, jargões e erudição. O que vocês têm aí? É uma conversa, só. É uma conversa. A gente termina sempre, Rogério, com um beijo, um abraço, um aperto de mão, então você pode escolher que parte você vai dar. Ah, cara, assim, o que a gente puder fazer a 1,5 metro de distância, tá ok. É virtual, pode tudo. Um beijo. Abraço. Um aperto de mão. Até mais, valeu, tchau, tchau. Tchau.